A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, é a mais nova vítima da mega rede de espionagem dos Estados Unidos. Ela faz parte de um grupo de 35 líderes mundiais que tiveram suas conversas telefônicas monitoradas, inclusive a presidente Dilma Rousseff. As denúncias, mais uma vez, são do analista americano Edward Snowden, hoje refugiado na Rússia. Embora o presidente Barack Obama garanta que o objetivo é combater o terrorismo, a bisbilhotice americana parece não ter limites. Como lidar com esse desafio? A presidente Dilma, além de já ter cancelado uma visita oficial aos Estados Unidos, quer obrigar as empresas de internet que atuam no Brasil a manter bancos de dados em território brasileiro. A medida pode ser incluída no projeto do Marco Civil da Internet, que depois de 2 anos de espera, está prestes a ser votado na Câmara dos Deputados. Essa proposta foi condenada por 45 entidades das áreas de tecnologia e comércio, nacionais e estrangeiras, preocupadas com o impacto dessa iniciativa. O custo da construção dos data centers, por exemplo, seria extremamente pesado, baixando a competitividade das empresas. Já os consumidores teriam de pagar mais pelos serviços de internet, sem garantia alguma de melhoria da qualidade. E ainda assim, não haveria certeza de que a segurança iria aumentar. Como disse a carta divulgada pelas 45 entidades, a segurança não depende do local onde os dados são armazenados, abre aspas, mas sim da forma como os dados são mantidos e protegidos, fecha aspas. Para falar de espionagem e segurança na rede, também dessa proposta do governo que pode afetar empresas e consumidores, recebemos Alessandro Molon, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, relator do projeto do Marco Civil da Internet, e Eduardo Neger, presidente da Associação Brasileira de Internet, a Abranet. Sejam muito bem-vindos. A gente vem acompanhando desde 2009 as discussões, desde 2011 o projeto aí se preparando para ser votado, vários assuntos controversos. E na última hora, então, a propósito do escândalo da espionagem americana, a presidente Dilma pega carona no Marco Civil, querendo que todas as empresas que operam no Brasil, inclusive as estrangeiras, tenham seus data centers aqui. 45 entidades pediram isso, pediram ao relator, a você, que não aceitasse. Qual é a sua posição? Bom, Mônica, primeiro, boa noite. Eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com você, com o Eduardo também. Veja bem, esse é um tema delicado, é um tema difícil, mas foi aos 45 minutos do segundo tempo, mas depois de um grande escândalo de espionagem que envolve chefes de Estado de vários países, né? Do ponto de vista da diplomacia, da privacidade, da proteção de dados de autoridades, é uma situação gravíssima. E a presidente pede uma resposta do país, do Estado brasileiro, incluindo o Congresso Nacional, a essa questão e propõe que seja incluído no Marco Civil da Internet um dispositivo que obrigue a guarda de dados. Na verdade, ao lado dessa carta, que diz que a questão não é onde estão os dados, mas como eles são protegidos, há uma outra questão que não é mencionada ali, que é qual lei se aplica à proteção desses dados. Porque nós já temos visto respostas de empresas transnacionais, quando se questiona a proteção desses dados, que a proteção dos dados de brasileiros guardados no exterior não se aplica à lei brasileira, se aplica à lei do país onde isso está armazenado. E isso é um problema sério, inclusive para a proteção dos 100 milhões de internautas brasileiros. Eu até quero voltar nisso, porque a presidente Dilma falou na ONU que era preciso ter uma negociação multilateral para essas regras de internet. Mas o nosso Marco Civil é brasileiro. Na prática, se isso fosse aprovado, se esse dispositivo que a presidente Dilma quer fosse aprovado, ou seja, todo mundo vai ter que ter seu data center com os dados aqui. Nossos dados não podem atravessar a fronteira. O que aconteceria? Qual seria a dificuldade de implantar isso? Bom, boa noite. É importante a gente lembrar, quando a gente fala de internet, nós estamos falando de uma rede complexa e de uma cadeia de valor de empresas que atuam nesse segmento, que tem os mais diversos perfis. Então existem empresas que atuam no Brasil, que têm conteúdo e aplicações no Brasil e que têm suas informações guardadas no país e os seus data centers aqui. Existem empresas que exploram os serviços no Brasil de data center e para essa cadeia de valor o impacto não é tão grande.
Existem empresas que mantêm os seus serviços em outros países, data centers fora, e existe uma categoria de empresas também que mantém isso de forma híbrida, parte dos seus data centers no país e parte funcionando fora. Então é muito difícil a gente trabalhar o conceito de território na internet. Na verdade, o princípio da internet parte da fronteira, né? Exatamente, parte da distribuição. Hoje, quando se fala em computação em nuvem, esse princípio ele é guiado pela eficiência das redes, né? Então, evidentemente que o custo é um dos indicadores, mas muitos processos são vinculados a questões de engenharia, onde há mais capacidade de memória, onde mais velocidade, isso tudo é otimizado para gerar uma experiência final para o usuário mais adequada no acesso aos serviços. Então, é um assunto que, no nosso ponto de vista, ainda requer um pouco mais de discussão, quer dizer, o Marco Civil... Mas na prática, como é que funcionaria? Vamos supor que houvesse um prazo de 6 meses para essa adaptação, ou de 1 ano. Né, e isso fosse complicado de ser implantado, instalado e caro. Então, o que aconteceria, por exemplo, com os grandes provedores de conteúdo como o Google ou de aplicativos como o Facebook, que todos funcionam fora? O que aconteceria? Ele teria que se instalar inteirinho aqui? Se ele não conseguisse, a gente perderia o acesso? Nesses casos, nós estamos tratando de empresas que têm personalidade jurídica no país. Né? Então, mas por isso guardam seus dados aqui. Para cumprir esse tipo de regulamento, certamente haveria necessidade de se construir uma determinada infraestrutura no país. Agora, a avaliação técnica disso, se isso vai deixar a rede mais lenta, se vai deixar o serviço mais caro, certamente tem que ser pesado em relação à construção desses data centers. A gente sabe que no Brasil o custo tanto de energia elétrica quanto o custo de equipamentos é um custo mais elevado do que se tem fora do país. Então, certamente há um impacto nesse aspecto. Né? Mas, por outro lado, o que muitas empresas, e a gente como Associação Brasileira de Internet, o que outras empresas argumentam, que têm atuação totalmente no Brasil, é que elas têm sede no país, têm data center no país. E querem se ampliar? Querem ampliar e estão sujeitas à tributação do país, tem todos os custos dos encargos dos funcionários no país, os custos de energia elétrica, de infraestrutura no país, e de certa forma fica complicado concorrer com empresas que têm esse tipo de custo reduzido pelo fato de estar fora do Brasil. Então é uma questão bastante complexa. Mas, do ponto de vista político, isso pode ser até uma resposta, digamos, do governo brasileiro à bisbilhotice norte-americana. Mas em termos práticos, isso resolve? Ou seja, se esses dados estivessem aqui, eles estariam imunes a hackeamento, a espionagem? O que garante a segurança dessa privacidade? Então, Mônica, recuperando a fala da presidente na ONU, ela tratou desse tema dizendo que essa questão requer respostas legislativas e também tecnológicas. Então, é claro que para garantir segurança não basta... Primeiro, uma lei não resolve tudo. Nós não temos a pretensão de apresentar o Marco Civil como solução para todos os problemas. Essa é uma das polêmicas, mas tem outras ainda maiores, em especial a questão da neutralidade da rede. Não é? Mas não basta isso, quer dizer, não basta a localização dos dados aqui, evidentemente. É preciso também que o Brasil caminhe para ter uma infraestrutura própria, para ter cabo submarino ligando o Brasil a outros continentes, dependendo menos da rede norte-americana. É preciso que o Brasil use roteadores auditáveis, para saber se tem backdoor nos roteadores ou não. É preciso que a gente aposte no uso de software de código-fonte aberto, como faz o Pentágono, a Casa Branca, porque software de código proprietário muitas vezes tem backdoor também em porta dos fundos, por onde saem os dados sem que sequer o usuário saiba. Mas isso traduzindo para aquele que não é engenheiro informático, quer dizer, é mais ou menos o que? Dá para mais ou menos o seguinte, quer dizer, não basta... São muito diversificadas as formas de agir para fazer dos vários ingredientes tecnológicos. Sem dúvida. Por isso, essa questão exige, como disse bem a presidente da ONU, uma resposta legislativa, mudanças nas leis, mas também investimento em infraestrutura, tecnologia, desenvolvimento de tecnologia nacional segura para o país. Existe alguma tecnologia que torne, digamos, absolutamente defendido um data center? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de defesa de privacidade dos dados pessoais, a gente está falando da internet como uma das camadas dessa vulnerabilidade, mas isso começa no dispositivo. Quer dizer, começa no smartphone, no tablet, no computador, quer dizer, esse hardware pode ter alguma vulnerabilidade. Depois a gente tem um software que está embarcado nesse equipamento. Depois nós temos a rede propriamente dita, que é uma rede de telecomunicações. A gente tem que lembrar que a internet não é telecomunicações, ela usa
as redes de telecomunicações que já existem. Então, se essas redes não são seguras, certamente a internet que trafega nessas redes também não será. E, por fim, quem provê informação, os data centers. Então, se em alguma parte desse caminho houver uma vulnerabilidade, os dados vão ser acessíveis e vão gerar problemas de privacidade. Então, um pouco de fantasia, imaginar que é possível fazer várias portas, fechar todas as portas numa cadeia tão grande, acessória ainda. Sim, é muito complexo. Muito. E a questão do território também é importante a gente salientar que, independentemente da posição geográfica desses equipamentos, fisicamente eles estão conectados à internet, então eles continuam acessíveis a qualquer ponto, né? Então é importante não só a presença física do equipamento, mas sim o hardware e o software que vai garantir a privacidade desses dispositivos. Ou seja, essa proposta da presidente Dilma não vai efetivamente resolver. Não, resolver tudo não vai, mas ela nunca disse isso também. O discurso dela na ONU foi muito claro nesse sentido. Veja bem, todas as medidas de segurança precisam ser tomadas e mesmo que se tome todas elas, não se tem garantia de que não vai haver uma bisbilhotagem, uma espionagem. Mas então vale a pena incluir isso aqui agora na discussão, de forma que o que é digamos, um marco civil, uma relação do cidadão brasileiro com o sistema da internet, haver também um dispositivo que vai afetar a indústria e a relação multilateral entre nós e outros países? Mais do que isso, Mônica, talvez o lugar mais adequado para essa inserção, para esse debate, fosse a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é a próxima que virá do Ministério da Justiça, porque vai tratar exatamente desse ponto. De fato, talvez fosse o melhor lugar. O problema é que o processo legislativo é tão lento no Brasil. Veja, o Marco Civil está há 2 anos na Câmara, há 1 e meio pronto para ser votado. E até hoje não foi votado. Pronto para o plenário. Então, embora o local ideal seja o projeto de lei de proteção de dados pessoais, talvez ele acabe sendo debatido no Marco Civil por uma questão de eficiência do processo legislativo. O projeto está pronto para ser votado, o relatório já está acabado, vários dos pontos polêmicos aparentemente estão resolvidos no texto, mas se ele fosse votado a semana que vem, já que ele tem regime de urgência, ele teria muitas emendas, poderíamos ter surpresas na votação em pontos centrais do marco? É possível que sim, Mônica, porque essa polêmica dos data centers, embora seja a mais recente, nem de longe é a maior. A maior polêmica, a maior briga, a grande guerra do Marco Civil é a guerra em torno da proteção da neutralidade da rede, que é decisiva para o uso que os 100 milhões de internautas brasileiros podem fazer da rede. É aí que estão os principais interesses. É contra isso que os provedores de conexão estão se mobilizando e é possível que haja emendas, sim, e que eventualmente desvirtue isso que é o coração do projeto. Isso é muito preocupante. Quer dizer, neutralidade da rede significa que ela continuará do jeito que está, ou seja, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que queira fazer qualquer tipo de inovação na internet, ela tem toda a rede à disposição dela. Não há diferença entre esse pequeno que teve uma iniciativa e um grande portal, não é? Exato. O princípio da neutralidade de rede, ele garante que todos os pacotes, todos os pedaços de dados que trafegam na rede não tem nenhum tipo de discriminação. Seja discriminação política, seja discriminação econômica, o tratamento é isonômico. Os operadores de telecomunicações têm que dar um tratamento isonômico a esses pacotes. Sem neutralidade? Sem neutralidade pode-se ter um cenário onde uma operadora de telecomunicações, por exemplo, pode cobrar de um determinado provedor de serviços, de um determinado provedor de conteúdo, pode cobrar para que os seus dados tenham prioridade sobre os demais. Né? Então, a internet, como nós conhecemos ela hoje, que é um celeiro muito fértil de inovação, está muito vinculada à falta de barreira de entrada. Quer dizer, se algum empreendedor quiser colocar o seu novo negócio na rede, um novo conteúdo, não existe nenhuma barreira, ele simplesmente coloca e cresce, né? E hoje com a tecnologia de computação em nuvem, ele consegue atender exponencialmente esse crescimento. Num ambiente onde não há neutralidade de rede, isso pode estar vinculado muitas vezes a um contrato específico para se ter um acesso diferenciado ou priorizado, por exemplo, um operador de telecomunicações. Aí você compra, faz uma assinatura apenas para usar o e-mail, e mais uma para assistir vídeos. Na verdade, 2 problemas. O primeiro, gravíssimo, seria esse. Quer dizer, sem neutralidade, pode ser que os provedores de conexão cobrem dos internautas, é isso que eles pretendem fazer, cobrar do internauta um preço para que ele tenha acesso a 2 mega só para e-mail. Se ele quiser, além disso, baixar uma música, tem que pagar um preço extra. Se ele quiser assistir um vídeo em qualquer provedor de aplicações que disponibilize vídeos,
pagar um preço além. Você assistiu, entre aspas, amanhã na internet. Na internet ele terá que ter um pacote que permita ele assistir vídeo. Ou seja, vai ficar muito mais cara a internet para o internauta se a gente não garantir a neutralidade da rede. E, por outro lado, essa questão dos contratos entre provedores de aplicação e provedores de conexão traria o seguinte problema para o internauta. Ele deseja ler um determinado site de notícias que não tem acordo comercial com o provedor de conexão dele. Carrega lento no computador. Agora ele vai para um outro que tem acordo comercial e consegue ler rápido. Ou seja, a escolha diminui. Perde a liberdade de escolha. Agora, vale a pena também correr esse risco de ser votado sem que hajam acordos em torno da neutralidade da rede, ao ponto da gente voltar ou ir para um outro patamar de relação com a internet? Ou melhor sem o marco civil e com a neutralidade, ou o contrário? O que vocês acham? Bom, acho que a essência desse projeto de lei certamente é a neutralidade, né? A internet, como nós conhecemos hoje, é onde o usuário tem infinitas possibilidades. Se a gente for pensar no ponto de vista de competição hoje, se a gente pegar o exemplo de um serviço de e-mail, hoje o usuário praticamente tem infinitas possibilidades de escolha. Ele pode escolher o provedor A, B, C, D, provedor gratuito, provedor pago, com propaganda, sem propaganda. Não existe uma limitação de escolha e isso vale para qualquer tipo de serviço na rede. Isso só existe por conta do conceito de neutralidade. Tirar esse conceito é distorcer a internet como nós conhecemos ela hoje. Eu considero intocável esse conceito. A presidente da República, que é autora do projeto, que enviou o projeto para o Parlamento, um projeto de iniciativa do Poder Executivo, tem feito uma defesa muito enfática da neutralidade. Agora, essa vai ser a luta no parlamento, e por isso é importante que a sociedade entenda o que está em jogo, apoie o projeto, pressione contra a tentativa de mudança no conceito de neutralidade e entenda que se o projeto não resolve todos os problemas, isso será resolvido em outros projetos de lei. Nós não vamos conseguir tratar de tudo da internet no Marco Civil, mas o principal do que a gente não pode abrir mão é a neutralidade. Acho que outro ponto importante é a privacidade também. Quer dizer, até que ponto os nossos provedores de aplicativos e os provedores de conexão colecionam informações sobre nossas vidas, nossos dados, nossos hábitos, nossas pesquisas, nossa navegação e usam comercialmente isso. O que é que o Marco Civil conseguiu propor de consenso? Olha, Mônica, a gente avançou bastante nisso, o projeto já vinha com regras nesse sentido. Eu já tinha divulgado um relatório com uma série de regras aumentando a proteção à privacidade. Então, por exemplo, proibindo o que há pouco tempo se fez no Brasil, que era se gravar, analisar, vender informação sobre a navegação dos internautas brasileiros sem que sequer eles soubessem, sem sequer que eles tenham sido informados que a navegação deles estava sendo analisada. Ou seja, tudo que eles clicavam, liam, baixavam, acessavam, enviavam e recebiam estava sendo analisado. Isso o Marco Civil proíbe. O Marco Civil proíbe que haja troca de informações entre provedores de aplicação e provedores de conexão sobre os dados de acesso do usuário a essas coisas, né? O Marco Civil cria regras de proteção do usuário contra, por exemplo, redes sociais, dizendo que quando ele quiser encerrar um perfil numa rede social, ele tem o direito de pedir a exclusão definitiva dos dados que postou nessa rede social. Agora, a gente tem meios de conferir se eles estão mesmo fazendo isso tudo? Bom, a gente aprova uma lei, no dia seguinte temos como conferir, nós precisamos ter uns Snowdens aqui que ficam investigando o que acontece efetivamente por dentro da internet. Bom, certamente com as regras bem definidas é possível auditar esse tipo de informação, mas o principal, acho que a essência da relação entre o provedor de aplicação de conteúdo e o usuário é a relação de confiança. Porque como a competição é muito grande nesse segmento, se houver uma perda de confiança, o concorrente está a um clique de distância. Então é muito fácil o usuário optar por outro tipo de serviço. Mas é essencial a questão da proteção à privacidade colocada no Marco Civil, como o deputado explicou agora, para a gente conseguir separar a camada de telecomunicações da camada de internet. Quer dizer, a partir do momento que a gente escolhe um determinado tipo de aplicação, quer dizer, não é tão impactante para o usuário ter os seus registros de compra na sua livraria virtual gravados na livraria virtual que ele optou e que ele aceitou os termos. Mas é impactante para o usuário o seu operador de telecomunicações gravar tudo que é feito naquela conexão, incluindo os dados sobre essa eventual compra nessa livraria e todos os outros.
Exatamente. Então, é muito complicada essa relação e o Marco Civil vem a esclarecer esse tipo de coisa. E, principalmente, um fato muito importante, e muitas vezes até os próprios usuários acabam negligenciando isso, é checar quais são as políticas de privacidade de cada um dos serviços que são utilizados. Né? E, obviamente, que a obrigação dos provedores de aplicação e de conteúdo de informar de maneira clara isso para o usuário, e ele vai optar por usar ou não usar esse serviço. Com relação à liberdade de expressão, que eu acho que é outro ponto importante, o usuário quer continuar podendo, enfim, dizer o que ele pensa, mas também as pessoas que se ofendem, que são caluniadas, injuriadas, também querem proteção diante dessa massa de informação, de circulação rápida que tem na internet. O que é que há em matéria de liberdade de expressão e de proteção aos ofendidos? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se estamos prestes a ver o Marco Civil da internet votado e com todas as preocupações que a gente discutiu até aqui, eu pergunto como é que fica a garantia de liberdade de expressão e também a garantia de que alguém que se sinta ofendido por um comentário, por uma foto, por um post injurioso, o que ele pode fazer para se proteger? O que é que vai mudar? Tem mecanismos mais ágeis? Veja, Mônica, de um lado tem mecanismos mais seguros e há uma regra a partir de agora, porque até hoje não há regra sobre liberdade de expressão na rede. Não é? O Marco Civil estabelece uma regra. Qual é o problema de hoje em dia? Como não há regra, quando, por exemplo, um mau político se sente ofendido por algum comentário postado por um terceiro em um perfil numa rede social, ele hoje em dia faz o quê? Ele notifica a rede social, que é o provedor de aplicação, dizendo: me senti ofendido, ou você retira esse comentário, ou a partir de agora você passa a responder solidariamente pelos danos a mim causados. O que fazem as redes sociais quando acontece isso? Derrubam. Isso é péssimo para a liberdade de expressão. Então o Marco Civil estabelece uma regra, que eles só passam a responder pela manutenção daquele conteúdo a partir do momento em que ele desrespeitar em ordem judicial, ainda que liminar, que mande retirar o conteúdo. Ou seja, passa-se a dar à justiça o papel de fazer o julgamento. Mas a justiça também pode ser muito demorada para tomar uma decisão dessas, e aí um dano efetivo de calúnia ou de injúria pode demorar muito, né, para ser sanado. Mas a notificação... Porque a internet é tudo muito rápido. Às vezes, horas de uma postagem tem uma multiplicação formidável. Você tem razão. Por isso que a notificação pessoal não está proibida. O ofendido pode continuar notificando e denunciando para a rede social. Veja, há uma calúnia aqui. Veja, há um comentário racista. Veja, há uma discriminação sendo feita aqui. Não é? E a rede social, por exemplo, pode continuar tirando mesmo sem ordem judicial. O Marco Civil não proíbe isso. Mas, naqueles casos em que há dúvida, em que não é preto nem branco, é cinza, em que você não sabe se é uma calúnia, uma injúria ou uma opinião, um direito de opinião... Nesse caso, o provedor passa a não ser mais obrigado a fazer a censura privada. Ele alivia um pouco o servidor de ter que tomar essa decisão. E o problema dele tomar essa decisão é que normalmente ele toma pela retirada e a liberdade de expressão perde. Se for votado a semana que vem, o que você vai estar de olho no Marco Civil e, digamos, em intenções que possam surgir de emendas ao projeto que foi fechado até aqui? Certamente, como o deputado bem colocou, a essência do Marco Civil é a neutralidade de redes. Né? O conceito também da inimputabilidade de rede, que é o conceito que foi colocado aqui, que um conteúdo só pode ser retirado da internet através de ordem judicial, também é um conceito bastante importante. Por quê? Porque o provedor de aplicação não pode fazer o papel de juiz, não pode fazer o papel de polícia. Né? E a gente fica imaginando casos pontuais, mas quando nós pegamos grandes provedores de aplicação, o volume de informações que eles lidam diariamente é um volume quase que impensável, dificilmente se consegue processar de uma forma manual isso, a avaliação de cada um desses casos. Então, certamente, a garantia que conteúdos só podem ser removidos com ordem judicial é essencial. E a neutralidade que acaba trazendo, direta ou indiretamente, essa garantia de liberdade na rede. Garantia, primeiro, da escolha do usuário, que ele tem a liberdade de estar optando pelo serviço que ele bem julgar, né, com os termos de uso que ele bem avaliar, né, e garantia também do empreendedorismo. Né, a inovação pode ser multiplicada sem nenhum tipo de barreira de entrada. Isso é importantíssimo. Como o regime de urgência que o projeto ganhou vence segunda-feira, ou seja, em tese a gente devia estar votando na terça, desejo ao relatório e a toda a sociedade brasileira muito boa sorte nesse item. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, deputado Molon, pela participação no Entre Aspas. E obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Voltamos na terça-feira. Até lá.